Fala galera que me segue, galera do Enem, que vai fazer Enem. Esse é mais um vídeo dos 5 minutos de literatura. E só um recadinho para Felipe Mota. Eu sei que não é slogan, é marca. Tem uma marca aí agora, slogan é só a frasinha de efeito, tô ligado. Muito obrigado. Então olha só, hoje nós vamos falar sobre o arcadismo. Já falamos de Barroco, já falamos de Antônio Vieira, de Gregório de Matos, de Zé da Anchieta, Pero Vaz de Caminha, etc. E hoje nós vamos falar de arcadismo, que foi o primeiro movimento a pensar uma independência do nosso país. Né? Os árcades, os poetas árcades brasileiros, eles eram inconfidentes. Né? Segundo o contexto histórico, quando a gente pensa no contexto histórico do arcadismo, a gente está na primeira Revolução Industrial, começo da primeira Revolução Industrial, o começo da Revolução Francesa. Então a gente vai começar a pensar nesses ideais de liberdade, nesses ideais de que o Brasil precisa ser livre e tudo mais, e nós temos dois movimentos pró-independência do país, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Lembrando que, nessa época, no século XVIII, nós passamos do século XVI, quentismo, século XVII, barroco. No século XVIII, nós temos o começo do ciclo do ouro do Brasil. Então a gente começa a invadir o Brasil, digamos assim. A gente sai desse eixo sudeste, quer dizer, eixo não, só sudeste, né, que é tudo Rio de Janeiro, até um pouco nordeste ali, Porto Seguro, Bahia, pá, e começa a invadir o país, em busca de uma ideia, né, que nós iríamos ser libertados e virarmos independentes de Portugal. Essa questão da independência é necessária por quê? Porque a gente precisa entender que o Brasil, ele para se libertar, para ter uma noção de identidade poética, nós precisamos primeiramente se libertar de Portugal. Então, a partir do momento que a gente tem uma independência política, nós começamos a ter uma independência artística. Então você vai começar a pensar, primeiramente, que o arcadismo é uma busca da identidade, certo? A identidade literária nacional, e uma identidade política, uma independência política. A partir do momento que você tem uma independência política, você tem independência linguística. E automaticamente uma independência artística, entre aspas. Essa busca pela identidade é uma busca muito longa. A gente só vai pensar em uma identidade, em algo que é exclusivamente brasileiro, quando a gente chega na Bossa Nova, em 1958. A gente está no século XVIII, 1700, por aí. Então a gente começa a pensar, mas não age, na verdade. Né? E o que você tem que saber sobre o arcadismo é que é o seguinte. Primeiramente, o nome arcadismo vem de uma região da Grécia. Né? O arcadismo pode ser chamado de neoclassicismo. Por quê? Porque ele vai começar a pensar nessa região da Grécia da Arcádia, né? Que tem a natureza e tudo mais, e tem um deus que se chama Deus Pan. Né? Os poetas árcades, eles pensavam muito na natureza como uma paisagem. E esse Deus Pan, que vai fazer com que os poetas sejam panteístas. O que é panteísmo? Lembra dos hippies. Quando a gente pensa em hippie, você vai lembrar de natureza, paz. E o barroco, que tem esse conflito pesadíssimo, não vai existir mais esse conflito aqui no arcadismo. Por quê? Porque se o barroco estava entre a razão e a emoção, lembra do movimento NX0, entre a razão e a emoção, o caminho, qual é o caminho da perfeição? Encontrar um meio termo entre a razão e a emoção. Agora, nos árcades, como nós somos neoclássicos, nós vamos pensar em uma ideia racional e não mais essa onda de você viver em conflito. Esse conflito barroco de fazer a linguagem rebuscada, trabalhar com figuras de linguagem demais, metáforas demais, hipérboles, hipérbatos, antíteses, paradoxos, vai se acabar aqui, porque a gente não precisa mais viver esse conflito. A gente vai viver racionalmente, a gente vai pensar racionalmente, a gente vai objetivar a literatura. No arcadismo, pensa-se desse jeito por conta da ideia de que uma escola, um movimento literário, sempre vai ser contrário a outro. Por exemplo, o barroco é contrário ao quentismo, o arcadismo, evidentemente, vai ser contrário ao barroco. Mas não é contrário de falar bem assim, olha, eu vou renegar o meu passado, não pode mais existir barroco a partir de agora. Não é assim. É simplesmente por nós buscarmos uma identidade nacional. Se nós temos no barroco esse conflito de buscar essa identidade, no arcadismo também nós teremos essa ideia de buscar a identidade, porém de maneira contrária ao barroco, porque se ele ficasse do mesmo jeito do barroco, não ia ser arcadismo, ia ser barroco, evidentemente. Então é isso. Vejo você no próximo vídeo.
Me siga, dê joinha, se inscreva. Minhas redes sociais vão estar por aqui, por baixo ou por aqui, tudo mais. Esse foi só um vídeo de introdução ao Ahadismo. Já a gente fala mais sobre as características do Ahadismo e um cheiro para vocês. Valeu!